É um princípio de tensão, Aros, com o qual a gente não convive há algum tempo. Pelo que nós temos de informação pública, a diplomacia brasileira, embora preocupada, não acredita que o ditador vá às últimas consequências. Invadir a Guiana e tentar trazer o mapa para a realidade, não é? Mas dá para duvidar? Você acha que dá para duvidar? Olha, o mundo nos prova, nos tempos recentes, que a gente pode esperar tudo. E absolutamente tudo. Não dá para duvidar de mais nada. De qualquer lugar. Né? De qualquer lugar. Mas a gente tem alguns fatores interessantes aí para serem considerados. Sobretudo a manifestação dos Estados Unidos diante desse episódio e dos interesses que os norte-americanos têm no petróleo ali. A gente está numa discussão importante globalmente, né, sobre energia, transição, mudança de matriz energética, aquela coisa toda, e todo mundo coloca como se o petróleo, de alguma maneira, fosse carta fora do baralho. Não é. A gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer do petróleo, não só para o combustível, mas para viabilizar um sem número. Se a gente olhar aqui, tudo aqui tem petróleo nesse estúdio. Não é? Então a gente tem uma importância estratégica. Os Estados Unidos não vão abrir mão disso, não vão, de maneira nenhuma, mudar essa postura. O que talvez aconteça, e aí talvez seja nisso que a diplomacia brasileira, a silenciosa diplomacia brasileira sobre este episódio se fie, no fato de que vai aumentar a sanção, vai haver um isolamento maior, talvez, da Venezuela no resto do mundo, mas levar a uma tensão, um conflito, né, armado, talvez isso não esteja nesse cálculo, acho que de nenhuma das partes, inclusive do Maduro, que usa isso muito mais para a plateia interna, né? Aquela história de pregar para convertido e faz o referendo, faz plebiscito e faz esse circo todo, muito também para tentar ganhar pontos com a população de alguma maneira e tentar criar um ambiente que desvie o foco daquilo que efetivamente acontece ali. O que eu tenho perguntado aqui é o seguinte: ele é um ditador, estava num sentido contrário a esse, né? Houve uma flexibilização das sanções dos Estados Unidos, que precisam do petróleo da Venezuela. Ele teria se comprometido a libertar presos políticos, a autorizar no ano que vem a entrada de observadores internacionais por uma eleição limpa. As coisas estavam indicando um outro rumo, né? Que não esse tomado por ele. Ele transforma a ideia numa realidade, convoca a população para participar de um plebiscito, ou seja, ele vai às últimas consequências. Transforma o mapa da Venezuela e engaveta isso? Tendo uma eleição para disputar ano que vem, ele diz, não, veja bem, pensei melhor, porque o governo não vai entregar para ele, né? Ele tem que falar, tá aqui o seu mapa, então... E o Ministério da Defesa do Brasil já sinalizou que não vai haver espaço para qualquer tipo de manobra envolvendo território brasileiro. Mar, né? Não vai liberar esse espaço. Aliás, essa foi a única manifestação contundente do governo, o ministro Múcio, né, sinalizando que, olha, do ponto de vista da integridade do território, nós não vamos permitir. Agora, que ele pode sustentar isso como um balão de ensaio até o ano que vem é uma possibilidade. Ele pode não fazer nada e dizer que vai fazer e viver dessas ameaças, porque a gente sabe que a narrativa sustenta muita coisa e ele vive disso em grande parte, né? Paulo, o presidente Lula disse hoje, uma coisa que não queremos aqui na América do Sul é guerra. Não precisamos de guerra, não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver os nossos países. Esse aqui é um teste importante para o presidente Lula, né? Porque ele sempre quis e sempre falou muito rapidamente a respeito da Ucrânia e da Rússia, a respeito de Israel e do Hamas. Agora, aqui, de fato, cabe ao Brasil exercer a liderança regional. E o quiprocó envolve alguém muito próximo dele. Ele trouxe em março, abril, o Nicolás Maduro ao Brasil e disse que havia narrativa a respeito do que acontecia na Venezuela, que a Venezuela fez mais eleição do que o Brasil ao longo do período. Ou seja, ele desqualificou o que o Maduro tem de comprometimento, de culpa com comprometimento com a democracia na Venezuela. E é difícil para ele dizer o óbvio, né? Que não tem cabimento o que a Venezuela está fazendo, porque a Guiana é o agente passivo, né? A Guiana está lá. Não há, e ele, de novo, tentou equiparar as duas coisas, né? É sempre engraçado ouvir o Lula falando essas coisas, que agora eu fico imaginando, quando eu leio, alguém me fala
que ele diz esse tipo de platitude, eu imagino ele com aquela Maria Chiquinha assim do lado, com o cabelo comprido, uma Maria Chiquinha do lado, um vestidinho cheio de renda, entendeu? E andando nas nuvens, assim, né? Um negócio que não faz nenhum sentido, assim, né? Ai, nós precisamos da paz. Ele tá pensando que ele é a Greta Thunberg, que ele é a Malala. É a Miss não, ele Universo. é o presidente do Brasil. Ele é a Miss Universo, entendeu? Ele é o Pequeno Príncipe. Não, cara, assim, você é o presidente do país, né? Você não pode ficar respondendo a questões tão sérias como essas com platitudes, né? Então, ele não falou, como você disse, ele não falou da Ucrânia, ou pelo menos não foi incisivo o suficiente. Aí, com a relação de Israel lá com o Hamas, ele também deu daquela ensaboada, e o governo todo dá uma bela ensaboada, nesse caso terrível. E agora sim, envolvendo uma pessoa da qual ele é cúmplice. O Lula não é só amigo do Maduro. Eles têm uma relação... de cumplicidade, entende? Então, assim, não dá para o sujeito ficar fingindo que não está acontecendo nada e que isso não envolve alguém que ele pode, de fato, telefonar, se é que ele já não fez, e se é que ele não quer que o Maduro invada mesmo a Guiana e pegue de volta. Porque tem essa possibilidade também, né? Dele concordar com o Maduro e dele achar que o Maduro tem que pegar mesmo. Mas ele também não vai dizer. Aí seria... É catastrófico, né? É catastrófico. Não, eu também não duvido, mas é catastrófico imaginar esse cenário. Assim como você acreditar que, né, como é que é? Como é que é aquele adágio dos palestinos lá do Hamas, né? Palestine will be free from the land to the sea. Então, é você acreditar nisso, é a mesma coisa. Você querer que o Estado de Israel desapareça do mapa e você não se manifestar contra isso. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Exato. Em termos de catástrofe, é a mesma coisa. Então, assim, a gente vê o presidente do Brasil agora numa situação da qual ele é tão próximo, tergiversar desse modo, é vergonhoso. Espero que o mundo esteja vendo isso e que alguém fale publicamente isso, né? Assim, escuta... Você não é amigo do cara lá? Por que você não... Você não está lutando pela paz internacional? Né? Chegou a hora agora. Chegou a hora agora. Tá perto de você, dá para você ir de carro. Esse é o momento de ser o grande diplomata, né? Porque não é isso que ele se coloca como um grande articulador do mundo e viagens, etc. É fazer no quintal dele. É ter a capacidade de fazer isso no quintal dele com alguém que é próximo e entendendo o seguinte... essa guerra de narrativa que se estabelece, se a gente acreditar que não vai ter nenhum tiro disparado, né? Essa guerra de narrativa, no fim do dia, ela presta o seguinte fim: de balançar a economia da região, porque você cria uma tensão gigantesca. Você vai afastar os investimentos, essas empresas todas fazem investimentos enormes que, no limite, também beneficiam o Brasil pela proximidade. Sim. Você cria um ambiente em que os preços começam a subir, eles já não estão baixos, sem o petróleo, etc. Ou seja, o Brasil só perde com a manutenção disso, porque o Brasil é a maior economia de toda essa região. E aí acreditar que não queremos a paz e dizer, não, isso está acontecendo muito longe, é querer cobrir o sol com a peneira e fingir, como sempre finge, porque a gente acompanhou isso já ao longo dos outros governos, que não é uma ditadura, que está tudo bem o que o governo Chaves fazia, que está tudo bem o que o governo Maduro faz, que está tudo bem. E é isso. O próprio fato dele dizer, e aí a gente não sabe se é um equívoco ou se é de propósito, se não me engano, já na COP, aquela fala dele de que o plebiscito vai dizer exatamente aquilo que o Maduro quer que dê como resultado, já mostra que a maneira como ele leva, a seriedade com a qual o governo brasileiro hoje leva esse assunto. A nossa diplomacia devia estar agindo de maneira muito mais eficiente pela posição que o Brasil ocupa, não só no Mercosul, mas pela posição que o Brasil ocupa na ONU, e a preocupação porque um conflito tão próximo da nossa fronteira se a gente for guardar as devidas proporções, é o que o Egito está vivendo agora, é o que todos esses países estão vivendo agora, que estão no entorno dos conflitos. Ou seja, tem uma situação de um prejuízo, ele não é talvez objetivo, mas é uma segunda camada de prejuízos que afetam e que balançam a economia, que balançam a sociedade desses países. O Brasil pode ser afetado. Exatamente.